Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos comentar sobre a última edição do arco Uma Luz que se Apaga. Eu estou me referindo à edição de número 12, intitulada de Despedida. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Quem acompanha os desenhos aqui do canal sabe como elas são estruturadas. Primeiro eu falo sobre as duas últimas histórias da edição, sem nenhum tipo de spoiler, e depois eu falo da história principal, que faz parte do arco dividido em 6 partes, nesse caso o arco Uma Luz que se Apaga, e aí sim, nessa parte do vídeo, terá spoilers, mas eu aviso antes para vocês. Iniciando então com a segunda história da edição, intitulada de A Floresta dos Mistérios, ela conta com o roteiro do Daniel Mausen. E assim como na primeira edição do arco Uma Luz que se Apaga, estou me referindo à edição de número 7, as histórias curtas dessa edição são centradas no mesmo núcleo de personagens, e além disso, os roteiristas são mantidos. No caso da segunda história, os protagonistas são Magali e Dudu, e da terceira história, a protagonista é a Chabel. Iniciando com a segunda história, que dá continuidade às aventuras do trio Magali, Dudu e Tia Nena, dessa vez eles vão visitar um castelo para ver a cerimônia de graduação organizada pela Irmandade dos Altos Cozinheiros. Em meio a uma conversa, Magali ouve um barulho estranho e decide segui-lo, e acaba se deparando com uma garota sacudindo um globo de neve, e sem pensar duas vezes, Magali puxa uma conversa com a garota misteriosa, e para sua surpresa, ela já sabia seu nome. Isso porque a Magali já é muito conhecida entre os membros da Irmandade. De qualquer forma, ela se apresenta para Magali e diz se chamar Lavínia, e ela é a pessoa que está sendo graduada. Lavínia confessa estar bem nervosa e por isso decidiu observar a Floresta dos Mistérios, que por algum motivo admirá-la a deixava relaxada. Essa é uma floresta mágica que contorna todo o castelo, e ela possui uma névoa extremamente densa que protege as suas fronteiras. Existe uma lenda de que quem entra nela nunca mais consegue sair, e mais tarde Magali descobriria o porquê disso. Em meio à conversa, Magali pergunta a Lavínia sobre o globo que ela estava segurando, e ela diz se tratar de um presente que sua avó deu quando ela era pequena. Sua avó dizia que ele tem um feitiço antigo de proteção, e no final da edição a gente vai saber qual é esse feitiço. E no dia seguinte é chegada a hora da cerimônia. No entanto, a Lavínia ela está demorando muito para chegar. Dessa forma, Magali junto de Dudu vão procurá-la, e ao encontrá-la, eles se deparam com uma cena assustadora. Ela havia sido capturada por uma espécie de entidade do caos, ou seja, uma criatura de imenso poder que surge quando o equilíbrio mágico é comprometido, segundo aí as explicações da própria Tia Nena. Dudu até tenta o impedir, mas acaba sendo em vão, e o monstro consegue fugir com a Lavínia. Mas isso não impede a Magali de segui-lo até a tal Floresta dos Mistérios, e a partir de então ela vai se deparar com diversas enrascadas. Bom, dando agora as minhas considerações finais com relação a essa história aqui, gosto dessas histórias no melhor estilo Indiana Jones que estamos acompanhando desde a primeira edição da terceira série, a história Bolos e Calacas, que são divertidas e contam com uma forte presença da Magali, que acaba sempre se demonstrando muito determinada. No entanto, dessa vez, eu achei tudo muito corrido e fiquei confuso em certos momentos da história. Para além disso, me incomodei com os diálogos extremamente expositivos. Os personagens tomavam uma atitude e no mesmo instante descreviam o que acabavam de ter visto ou feito, deixando assim os diálogos com um tom bastante artificial. Tirando esses aspectos, eu achei a história divertida e acho que vale a pena a leitura. Vamos então falar agora sobre a terceira história da edição, que fecha a revista, mas não fecha esse vídeo, Arquivos da Chabel, que possui o roteiro de Lederle Mendonça. A história já começou me fisgando, trazendo uma atmosfera bem misteriosa e sem diálogos, apenas com cenas de um homem em meio à chuva que avista duas criaturas misteriosas que se parecem bastante com alienígenas. E logo após isso passamos a acompanhar uma conversa entre Chabel e sua mãe. Ela anda sentindo muita falta da sua filha e aconselha ela a pedir para a Brasa deixar ela cuidar de missões na Terra por um tempo. De qualquer forma, Chabel diz que vai tentar tirar uma folga no sábado para ficar com ela. E ao terminar seu café, Chabel vai até a sede da Brasa, na sala de estratégias, para mais um dia de trabalho. A comandante Eva informa que eles estão planejando uma missão para prevenir ameaças de asteroides ao redor da Terra.
e a Chabel será responsável por integrar a equipe de Estação Espacial Internacional. No entanto, a Chabel interrompe, informando que deseja ficar em missões na Terra por um tempo. A comandante não gosta da ideia, mas aceita o pedido dela, e a partir de então, Chabel ficará no setor de arquivos mortos. Em uma cena que mostra os arquivos, é possível observar que a Brás está investigando 2 casos, um com o nome de A Porta e o outro com o nome de Enigma. Sim, títulos de 2 histórias também publicadas anteriormente na 3ª série. Enfim, eu gostei muito da referência adicionada. Lembrando que essas outras 2 histórias também envolvem aí criaturas alienígenas, de outro planeta. E enquanto realizava o seu trabalho, Chabel recebe a mensagem de um número desconhecido pedindo para que ela investigasse um caso. E ela decide pedir ajuda de Franja para encontrar a pessoa que a enviou a mensagem. No entanto, tudo acaba sendo em vão, eles não conseguem achar a pessoa real por trás daquela mensagem. Pouco depois, a Chabel recebe novas mensagens do número desconhecido, e em um deles é mencionado o código de um arquivo que ela deve investigar. E ao lê-lo, ela se depara com um caso chamado de Crianças Verdes de Cajueiro. Nele é relatado que 2 crianças com um tom de pele esverdeado foram vistas por caminhoneiros nos arredores de Cajueiro, que é localizado a poucos quilômetros da Vila Abobrinha. E esse é o mesmo caso que é rapidamente mostrado no início da história, aquela cena envolvendo aquele caminhoneiro em meio à tempestade que avista 2 criaturas estranhas. E com base nessas informações, Chabel decide ir até o local descrito, com o objetivo de desvendar esse caso que aparenta envolver seres de outro planeta. Bom, trazendo agora para vocês as minhas considerações finais com relação a essa história, ela mantém o mesmo tom de outras histórias protagonizadas pela Chabel nessa 3ª série, só que essa parte para um lado ainda mais investigativo, ao melhor estilo Arquivo X. Tudo é muito bem elaborado e executado, não se tornando uma história corrida ou lenta. Para além disso, os desenhos estão muito bem feitos e colaboram para o saldo positivo que essa história deixa no final. E ao que tudo indica, ainda veremos outras histórias nessa pegada aí nas próximas edições. Mas agora vamos à parte mais esperada desse vídeo, que é comentar o final de Uma Luz que se Apaga. Então a partir de agora, o vídeo conterá muitos spoilers. Mantendo a mesma equipe criativa, o roteiro fica por conta do Marcelo Cassaro e os desenhos por conta do Lino Paes. A história se inicia no Jardim Botânico, mostrando a perspectiva da Ramona com relação aos acontecimentos que vimos na edição anterior, até o momento em que ela é atingida pelo raio. Em meio à forte tempestade, Ramona vai ver se está tudo bem com o velho Mogno, que é uma árvore que recentemente foi acertada por um raio. E nesse instante, ela acaba tendo uma intuição, como se estivesse sendo seguida, e em poucos instantes, o seu duplo se revela. E a partir desse momento, ela sabia que estava prestes a morrer. Mas antes, um filme passa pela sua cabeça e ela começa a relembrar de acontecimentos do seu passado, como a sua relação conturbada com a sua mãe, que sempre a forçou a ser o que não era, e ao mesmo tempo vivia a controlando, a ausência do seu pai e os poucos amigos. Ao mesmo tempo em que, nos últimos meses, as coisas vinham melhorando para ela, a gente pôde acompanhar isso nas outras edições da revista, onde ela estava se reaproximando da mãe, o pai estava mais presente, ela vinha fazendo novos amigos, como o Chaveco, por exemplo. E após esse momento de flashbacks, ela inicia um breve diálogo com seu duplo, em que ela demonstra estar bem triste por partir em um momento que estava tudo se acertando em sua vida. O duplo a consola, dizendo que ela não estava sozinha, afirmando que ia acompanhá-la durante o processo de ida. E dessa forma chegamos à chocante cena de Ramona sendo atingida em cheio pelo raio, uma morte repentina e trágica. E a turma logo depois chega e se depara com toda aquela cena, deixando todos arruinados, principalmente a Magali, que parece sentir uma certa culpa de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, acompanhamos uma cena do pai de Cascão no outro plano espiritual, pronto para voltar do coma, ao mesmo tempo em que ele se depara com Ramona, acompanhada da ceifeira, ou seja, enquanto um estava voltando à vida, a outra estava se despedindo. E após se deparar com essa cena, ele acaba acordando atordoado, a sua esposa fica muito feliz, com a volta dele e tudo mais. E após todos esses acontecimentos, chega o dia do enterro de Ramona. As fortes chuvas ainda persistiam e boa parte da turma compareceu, exceto o Chaveco, que estava muito mal para ir ao enterro, até porque ele estava sendo um grande amigo da Ramona nos últimos dias. Ela até ajudou ele a criar o seu canal no YouTube. O pai de Ramona também comparece e tem um rápido diálogo com a turma, agradecendo por eles terem ficado ao lado dela e nunca terá abandonado. Enquanto isso, Cebola demonstra estar indignado com o fato de Viviane não ter aparecido,
supondo que ela não se importava com a filha. O que não é uma verdade, ela está furiosa com a ida da filha e parece não aceitar o luto por conta disso, querendo-a de volta a todo custo. E ao que tudo indica, vamos acompanhar esse seu processo no decorrer do próximo arco. Ao saírem do cemitério, Mônica e Cebola têm um diálogo bem interessante, em que ela diz estar bem triste com a perda da amiga, mas ao mesmo tempo se sente aliviada por isso não ter ocorrido nem com ela e nem com seu namorado. E Mônica se sente muito culpada por pensar nisso, achando que está sendo egoísta ou algo do tipo. O Cebola no momento acaba consolando, e eu particularmente achei esse questionamento levantado bem realista e muito válido de ser demonstrado na revista. Mas a conversa é interrompida no momento em que Mônica avista Irene e decide ir até ela para se desculpar. Dessa vez, felizmente, ela consegue fazer isso, o diálogo entre as duas foi muito bonito, abrindo margem para uma nova amizade, dando fim àquelas picuinhas que elas tinham entre as duas. Já nas páginas finais, observamos Ramona conversando com a ceifeira, agradecendo por ela tê-la deixado ficar mais um pouco para ver todos os amigos uma última vez, e a ceifeira questiona se ela está bem, sem mágoas ou arrependimentos que possam aprender nesse mundo. E Ramona diz que está em paz, e com isso, chega o momento dela ir embora. E na última página é possível ver parte do verdadeiro rosto da ceifeira, deixando aquele ar de mistério. Eu particularmente não acho que ela seja algum personagem que já apareceu anteriormente na revista, mas se for, creio que possa ser a Morte que aparece para a Cebola em O Jogo dos Reis, edição de número 40 da primeira série de Turma da Mônica Jovem. Até porque é possível ver durante todo esse arco que a ceifeira sempre esteve muito próxima do Cebola. Ela teve muitos diálogos com ele durante toda a história, inclusive nessa última edição, em que eles têm um diálogo bem forte assim, em que Cebola acaba sendo bem sincero com ela e espera que ela nunca mais apareça, até porque a presença da ceifeira indica a morte de um de seus amigos. Bom, trazendo aqui uma conclusão para vocês, sem dúvidas esse foi um dos arcos mais consistentes da revista de Turma da Mônica Jovem, sem muitos altos e baixos, bem diferente de Lendas do Recomeço, que foi feito de muitos baixos inclusive, e se manteve dentro de sua proposta. Essa é uma história que marca o ponto de virada na revista e prepara um terreno para o próximo arco, que aparenta ser bem mais eletrizante. E a forma com que eles trabalharam os medos da turma e a perda de uma amiga foi excelente. E é dessa forma que eu me despeço de vocês nesse vídeo de hoje. Digam aí embaixo nos comentários se vocês gostaram desse arco de Turma da Mônica Jovem como um todo. Tragam suas observações, digam se estão gostando das histórias curtas e essa interligação que existe entre elas. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!